Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Eu tô falando bem pertinho do microfone, porque eu tô aqui na escola, e a escola que eu tô é bem de frente para a avenida. Então, vocês vão escutar muito barulho de carro, ônibus. Então, eu vou falar bem pertinho do microfone para não atrapalhar vocês. Muito bem. Então, hoje a aula é de história. Vocês vão pegar a apostila e abrir na página 234. Eu vou abrir aqui a apostila para vocês. Muito bem. Então, no caso aqui, nós vamos falar sobre a liberdade dos escravos, né? A busca e a luta pela liberdade dos escravos, né? Que foram trazidos lá da África, aqui para o Brasil, para trabalharem nas lavouras de cana-de-açúcar. Então, nós vamos ver como que foi essa resistência, essa luta contra a escravidão e quais foram aí as leis que eles conquistaram. Pode ser que eu fique meio escura ali na minha tela, por conta da claridade da janela. Então, vamos lá, vamos começar. Pegue seu marca-texto e nós vamos grifar esse segundo parágrafo. Eles resistiam à dominação dos senhores de várias maneiras, preservando seus costumes, praticando sua religião e cantando e dançando suas músicas. Então, uma das formas de resistência era a manutenção da sua cultura. Por quê? Porque a sua cultura, a cultura africana, sofria muito preconceito naquela época. Sofria não, sofre até hoje. Então, o fato deles continuarem mantendo essa cultura viva era uma forma de resistir, era uma forma de resistência, né? E principalmente porque tinha lugares que eles eram proibidos de manifestar sua cultura. Então, era um ato de resistência à manifestação da sua própria cultura. Aí a gente vai grifar o próximo parágrafo aqui, ó. Também houve muitos casos de fuga, né, dos escravizados. Os que conseguiam fugir formavam povoados escondidos nas matas, isso aqui é muito importante, em locais de difícil acesso, chamado quilombos. Os quilombos foram uma das formas mais importantes de resistência à escravidão. Então, os escravos que conseguiam fugir, eles iam para os quilombos. Os quilombos não eram próximos da fazenda onde eles estavam. Muito pelo contrário, era bem escondido na mata, bem no interior da mata, um local assim de difícil acesso até para que os senhores e os capatazes não encontrassem. E ali eles viviam a sua vida, né? Depois vai falar como que era a vida nos quilombos, mas eles viviam da agricultura, né? Plantava algumas coisas que dava para plantar, mas assim, era mais o que a natureza fornecia para eles, né? Caça, pesca, se desse para plantar alguma coisa, maravilha, mas em sua maioria, né? Na maioria das vezes era o que a natureza fornecia para eles. E ali eles montavam as suas, eram tipo cabanas, né? Ai meu Deus, fugiu agora a palavra, bambu, de bambus, cipós, ali o que eles conseguiam pegar do local onde eles estavam para fazer sua moradia. E os quilombos foi uma das principais formas de resistência da escravidão também. Aqui vocês vão grifar do último parágrafo, na segunda linha após a vírgula. Viviam nos quilombos indígenas e também brancos pobres. Então, os quilombos não eram só dos escravos, dos negros fugidos. Também tinha brancos pobres e também tinham indígenas. Agora a gente vai falar sobre os quilombos e vamos falar do principal deles, o Quilombo dos Palmares. Então, a gente vai grifar as duas primeiras linhas até a palavra governo. Os quilombos eram duramente combatidos pelos senhores e pelo governo. Então, não era algo aceito por lei a formação dos quilombos. Muito pelo contrário, o governo ele combatia esses quilombos, certo? E aí nós vamos grifar na terceira linha depois do ponto. Apesar das perseguições, os escravizados fugitivos formaram quilombos em todas as regiões do Brasil. Então, não foi apenas no Nordeste, onde nós temos o Quilombo dos Palmares. Formou-se quilombos em todas as regiões do Brasil.
E um dos mais importantes dele, continua grifando, tá? É o Quilombo dos Palmares, que se formou na região da Serra da Barriga, perdão, no atual estado do Pernambuco, ou seja, no Nordeste. Mas, como eu falei, tem quilombos aí em todas as regiões e não apenas no Nordeste. É que o Quilombo dos Palmares, que é o mais famoso, ele fica no Nordeste. Aí nós vamos grifar desse próximo parágrafo as 3 últimas linhas, como que era a organização do quilombo. Então, ele era organizado nos moldes dos reinos africanos, cada mocambo tinha um chefe, e esses chefes elegiam um rei que governava todo o quilombo. Essa forma de governo, né, onde toda tribo tem um chefe que elege um rei, era muito característica das sociedades africanas. Na África existia esse tipo de organização que eles trouxeram para os quilombos. E um dos principais líderes é o Zumbi dos Palmares, né? Por conta do Quilombo dos Palmares, ele era o principal líder do Quilombo dos Palmares, então ele era chamado de Zumbi dos Palmares. Vocês vão grifar esse primeiro parágrafo. Ele era um grande guerreiro, ele comandou seus homens e conseguiu resistir a diversos ataques enviados para destruir o Quilombo. Porém, né, dentre essas tentativas, eles acabaram sendo derrotados, porque a tropa que foi até o Quilombo continha aí mais de 3.000 homens armados. Então, a gente vem para o terceiro parágrafo e grifa as 2 primeiras linhas. Depois de resistir durante dias aos ataques, o Quilombo foi invadido e destruído. Aí nós vamos vir aqui no último parágrafo para saber o que aconteceu com o Zumbi. Nós vamos grifar até Brasil. Zumbi escapou com vida, mas 2 anos depois foi traído por um antigo companheiro e caiu numa emboscada, numa armadilha, e acabou sendo morto. Ele se tornou um símbolo da luta dos negros no Brasil. Tanto que o Dia da Consciência Negra, que é o dia 20 de novembro, é o dia da morte do Zumbi. Foi o dia que Zumbi morreu. E como ele é aí o símbolo da luta do povo negro, o Dia da Consciência Negra é o dia de sua morte. No entanto, quando os nossos políticos foram discutir esse Dia da Consciência Negra, 2 datas foi colocado em votação. O dia 13 de maio e o dia 20 de novembro. Por que o dia 13 de maio? 13 de maio foi o dia que a princesa Isabel, certo? Ai, barulho. Que a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea em 1888. Essa Lei Áurea que dava liberdade para os escravos, era a lei abolicionista, que abolia a escravidão, que proibia a escravidão. E o dia 20 de novembro é o dia da morte do Zumbi. Por que foi escolhido, então, o dia 20 e não o dia 13 de maio, que era o dia que eles ganharam a liberdade? Porque quando houve a abolição da escravidão, no dia 13 de maio de 1888, eles ganharam sua liberdade. Mas que liberdade é essa? Ninguém dava emprego, ninguém aceitava, tinha preconceito, tinha racismo, ninguém lutava por eles. A lei abolicionista nada mais foi do que um papel assinado que dava liberdade para eles, mas não dava nenhum tipo de subsídio, nenhum tipo de condição para eles se inserirem na sociedade. Então, muitos negros viraram moradores de rua, eles trabalhavam assim em serviços que não pagavam muito, eles não sofriam com racismo, com preconceito, então não tinha uma lei que inserisse eles na sociedade. Então foi escolhido o dia 20 porque o Zumbi, ele é aí considerado o que realmente lutou pela libertação dos escravos, né? Que morreu lutando pela libertação dos escravos. Por isso que foi escolhido essa data, dia 20 de novembro, e não o dia 13 de maio. Então, aqui nós temos algumas leis, né? Até chegar na lei de abolição, em 1888, teve outras antes, que foi o caminho para a abolição total da escravidão. Quando eu falo em abolição, é fim.
tá bom? Vocês vão grifar esse primeiro parágrafo que fala dos movimentos abolicionistas. Muitas pessoas defendiam os movimentos abolicionistas, não somente negros, mas também os brancos e pessoas assim da imprensa, advogados, jornalistas, pessoas importantes lutaram e defenderam a abolição da escravidão. Aí eu vou falar então das 3 leis antes da lei da abolição. Então vocês vão grifar esse primeiro parágrafo. E aí no terceiro parágrafo nós temos a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei, vocês podem grifar esse parágrafo todo, tá? Ela é de 1850. E o que que essa lei proibia? Ela proibia o tráfico de escravos da África para o Brasil. Então, a primeira lei abolicionista proibiu o tráfico de escravos, ou seja, a compra e venda de escravos trazidos da África, em 1850. Aí nós vamos para esse quadradinho aqui que vocês também vão grifar ele. A Lei do Ventre Livre, de 1831. Perdão, 1871. Essa lei torna livre o filho que nasce a partir desse ano. Então, quem nasceu a partir dessa data, 1871, já nasceu livre. Então, os filhos dos escravos, né, nascidos a partir do ano de 1871, já nascia livre. E depois tem a lei, por isso que chama lei do ventre livre, né? O ventre livre, ou a barriga livre, a criança já nasce livre. E aí a gente tem a lei dos sexagenários, que a partir de 1885 tornou livre os escravos maiores de 60 anos. Por isso, sexagenário, que é 60. Então, a partir de 1885, fica livre quem tem mais de 60 anos. E aí, finalmente, vocês grifam esse último parágrafo, a lei de 13 de maio de 1888, que é a Lei Áurea, que coloca fim à escravidão, que durou quase 350 anos. É muito tempo, né? A gente tem aqui algumas imagens ao dia que foi assinada a Lei Áurea. A luta dos negros na atualidade. Até hoje, os negros eles sofrem com o racismo e com o preconceito. Está muito enraizado na nossa sociedade, infelizmente, esse preconceito, esse racismo, né, de você não aceitar, você discriminar pessoas de raça diferente da sua. Então, vocês vão grifar esse primeiro parágrafo que fala sobre isso, que hoje, né, os negros enfrentam essa discriminação, esse preconceito e esse racismo, uma herança negativa da escravidão, certo? E hoje nós temos o movimento negro. O que é o movimento negro? Então, nós vamos grifar o terceiro parágrafo todo. São lutas que os negros fazem para quê? Para valorizar sua história, sua cultura, certo? A cultura africana, a cultura afro-brasileira, né, que é a mistura aí da cultura africana com a cultura brasileira, a ampliação do acesso da população afrodescendente no ensino superior público, porque nós temos pouco, ainda que tenha cota para negro, toda universidade tem que ter 20% de seus alunos negros. Por que foi feito isso? Porque não tinha, para vocês terem ideia. Então, eles lutam para que seja inserido no ensino superior, faculdade, pública, gratuita e de qualidade. O combate às práticas racistas, discriminatórias, que eles, né, que se sofrem até hoje. A demarcação das terras dos quilombos, né, que os quilombos existem até hoje. Então, o governo delimitou essas terras e essas terras são dessas pessoas, né, descendentes desses quilombolas, e isso é garantido na Constituição Federal, que é o nosso conjunto de leis. Então, eles lutam para que essa lei seja posta em prática, assim como os indígenas lutam pela demarcação também das suas terras, a igualdade social e a valorização das mulheres negras. Então, esse parágrafo fala de aí todos os assuntos, né, que o movimento negro traz, né, o porquê que eles lutam, por que tem o Dia da Consciência Negra, por que a gente tem que parar e pensar nesse Dia da Consciência Negra, né, qual que é o objetivo do movimento negro? Tá aí para vocês nesse parágrafo, tá bom? E para finalizar, a gente vem nessa segunda linha do último parágrafo, o dia 20 de novembro, foi instituído pelo governo federal como o Dia Nacional da Consciência Negra. Nesse dia, milhares de pessoas saem às ruas para defender os direitos dos descendentes dos africanos. E aqui tem algumas manifestações culturais, né, algumas comemorações passeatas do Dia da Consciência Negra.
Aqui vocês têm a questão dos quilombolas que ainda existe, algumas regiões que ainda têm esses quilombos, tá? Tem aqui alguns locais que ainda tem, eles preservam muito a cultura africana. E agora as atividades. Aqui vocês, a gente vai até que página? 240. Vocês vão fazer um X na preservação e influência cultural dos africanos. Então você vai olhar essas imagens e ver qual tem influência africana, tá? Africana. Quais que vocês percebem que é africano aqui? Algumas foi até citado durante a aula de África que eu já passei, tá? Vocês podem estar pesquisando também. Faz um X no que vocês percebem que é cultura africana. Aqui você vai marcar, né, as opções que caracterizam o modo de vida nos quilombos. Então, aqui tem várias informações sobre como que era a organização e a vida nos quilombos, que eu falei para vocês. Eu falei todas elas no vídeo, tem também oh meu Deus, no texto. Vocês vão fazer um X em todas. Deixa eu ver quantas são, para eu dar uma dica para vocês. Deixa eu só abrir minha apostila aqui. Vocês vão assinalar 3. Então, das 6 que tem aí, 3 são corretas. Você vai fazer um X nas 3 que realmente mostram uma característica dos quilombos. Aqui vocês vão encontrar as palavras das leis abolicionistas. Então, são 4 leis. Lembra aquelas 4 leis? Tá? As 4 grifadinhas. Aquela que proibiu o tráfico, a primeira, a que proibiu o tráfico de escravos, né? A compra e venda. A que determinou que a partir de 1871 os filhos nasciam livres, como que chamou a lei que os escravos maiores de 60 anos seriam aí livres, né, ganhariam sua liberdade, e por fim a última lei que finalmente aboliu a escravidão em 1888. Então você vai colocar o nome dessas leis, que são 4, e depois encontrar o nome delas aqui nesse caça-palavras. É até 240. Então, a gente termina aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Que essa aula tenha trazido bastante consciência para a gente, né? De pensar e valorizar muito a cultura africana e também a sua luta e resistência que tem até hoje contra o racismo, o preconceito. Não vamos praticar racismo, preconceito e discriminação. Somos todos iguais, tá bom? Então, um beijo para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição no WhatsApp. Até a próxima aula. Tchau, tchau.